muitas pessoas erram por falta de conhecimento. Olha essa imagem que eu vou mostrar para você agora. Olha só. Acompanha comigo. Observe. Samarreti. Beomerim. Eu fiquei feliz quando me disseram Li Beit Yahweh Naler. Eu fiquei feliz quando me disseram vamos à casa do Senhor. Veja que eu botei a versão em português para você ver como está em português. Vamos à casa do Senhor. Primeiro que é o tetragrama que está no lugar do Senhor. O Senhor ali é a tradução de Kyrios em grego, Kyrios, tá? Então ali é o tetragrama. Então, a tradução literal, fiquei feliz quando me disseram vou à casa de Yahweh, tá? Essa é a tradução. Só que no Salmo 122, verso 1, é na época do rei Davi, porque é um salmo de Davi. E aí eu te pergunto, tá na tela, 2 templos, 2 casas de Deus aí. Um é o Beit Yahweh, ou Beit Hamikdash, tá ali azul Beit Yahweh, em vermelho está Beit Hamikdash. Aqui do lado é o Mishkan. Lado direito é o Templo de Jerusalém, conhecido como Beit Hamikdash. E nós temos do lado esquerdo Mishkan. O Salmo 122 se refere ao Mishkan, porque o Beit Hamikdash foi construído por Shelomor. Mas ambos são casas de Deus aqui. O tabernáculo, quando o templo de Jerusalém, o templo, esse que tem um pátio, esse é o templo de Jerusalém, réplica, para você só ter uma ideia, que Salomão construiu. Herodes reconstruiu. O tabernáculo Mishkan, está em preto escrito Mishkan, é o templo da época de Moisés até Davi. Mishkan. Tá? Então, dentro do Mishkan tem a Arca da Aliança. Dentro do Beit Hamikdash tem a Arca da Aliança. É simples de entender. Ambos tinham a Arca da Aliança, representando a presença de Deus ali. Só que é um detalhe, isso antes de Cristo. Então, sim, o tabernáculo e o templo de Jerusalém, o Beit Hamikdash, são chamados de casa de Deus. Mishkan, porque é o lugar onde está a presença. Beit Hamikdash é onde a arca, ambos onde a arca estava. A arca estava dentro do tabernáculo. Então, sim, na época de Moisés até Davi, era o Mishkan. De Salomão, vai até a época da Babilônia, destruído o templo, reconstruído por Neemias, Esdra. Vai até a época ali de Herodes, ele reconstrói o templo, porque Neemias fez o que pôde, mas não da forma como Salomão havia feito. Então Herodes leva 44 anos para reconstruir. Então quando Salomão constrói o templo, ele desativa o tabernáculo. Ele fica o tempo fixo, porque o tabernáculo era móvel. Desmontava e ia para onde o rei quisesse levar. Davi levou para Jerusalém o tabernáculo. Aí Salomão constrói o templo fixo no Monte Moriá. Nabucodonosor destrói o primeiro templo. Neemias reconstrói, depois Herodes reconstrói durante 44 anos. Ficou um espetáculo. E Tito Vespasiano destrói. Tito, filho do imperador Vespasiano. E aí, a casa de Deus física é destruída. As sinagogas, que são aonde os judeus até hoje se reúnem para ler a Torá, na época de Yeshua havia em Nazaré, Cafarnaum, nas cidades haviam a sinagoga, em hebraico é Beit Knesset, que é a casa onde os judeus se reuniam para ler a Torá e para orar. Casa de Deus em Jerusalém, Monte Moriá, fixado, Beit Hamikdash. Antes de Salomão, era o tabernáculo. Entendido isso, na época de Cristo, Beit Hamikdash estava erguido, porque Herodes levou 44 anos para reconstruir. Quando o Tito destrói, tá, o Beit Hamikdash, então fica sem casa de Deus física. Tá? Então só ficou o muro, que é chamado Muro das Lamentações. Só que na época de Yeshua havia o Templo de Jerusalém, que é o templo sagrado, que os judeus chamam de Beit Hamikdash, que é Beit Yahweh, e havia sinagoga nas cidades. As sinagogas, eu quero repetir, era onde os judeus se reuniam, os prosélitos, para ouvir a Torá e para orar. Sinagoga não é casa de Deus. Sinagoga é casa de reunir-se. Entendeu? Então que as igrejas evangélicas são casas de reuniões e não casa de Deus? Dá para entender ou não? Até quando vai ficar nessa? Pelo amor de Deus, gente.
Depois de uma explicação dessa, você continua pensando que casa de Deus física, fixa, prédio, não existe. Acabou. 70. Tito Vespasiano destruiu esse templo aqui. De pedra. De mármore. Foi destruído pelos romanos. Davi está se referindo, fiquei feliz de ir à casa do Senhor, porque no tabernáculo é onde estava a Arca da Aliança. Depois Salomão construiu o Beit HaMikdash, é onde ficava a Arca da Aliança. Agora, quando Israel peca, Deus sai do templo. Ezequiel viu a glória do Senhor saindo do Beit HaMikdash. Só que a temática da live é o quê? O verdadeiro templo de Deus. E agora eu vou mostrar para você aonde está a arca. Irmãos, o Senhor é maravilhoso. Acompanha comigo. Onde está a arca? Onde está o templo de Deus? Vou mostrar para vocês. Tá bom? Só com os versículos bíblicos. Não precisa de muitos. Vamos lá. Bíblia Peshitta, na tradução. Não sabeis que vós sois o Beit HaMikdash de Elohim, casa de Elohim, e que Urua Elohim habita em vós? Aonde Urua habita? Habitava dentro da arca. Habita onde hoje? Dentro de vocês. 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o Beit HaMikdash de Elohim, Elohim o destruirá, porque sagrado é o Beit HaMikdash de Elohim, que sois vós. Então você é o Beit HaMikdash hoje. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é Beit HaMikdash da Ruach HaKodesh, que habita em vós, o qual possuís da parte de Elohim, e que não sois de vós mesmo? Paulo está dizendo, você é templo da Ruach HaKodesh. Então Deus habitava onde, Felipe Cunha? Onde Deus habitava? Deus habitava no templo físico. Era o tabernáculo e depois o Beit HaMikdash. E hoje, Felipe Cunha, hoje Deus habita em você, se você é servo dele. Lucas 17:21. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque o reino de Elohim está dentro de vocês, de vós. João 4:24. Pois Elohim, Erua, é espírito, pneuma em grego. E é necessário que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. Primeira coisa, Rua é Elohim. Elohim é Rua. Então o Espírito Santo não é uma terceira pessoa, o Espírito Santo é Deus. Atos 2:4. E todos ficaram cheios da Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, pneuma agios. E começaram a falar outras línguas, conforme a Rua lhes concedia que falassem. Ficaram cheios da Ruach HaKodesh. Vamos ver Shaul Hachalia. Partiu Hananiah e entrou Ananias na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Shaul, Paulo, o Senhor Yeshua, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio da Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Onde é o templo de Deus mesmo? Onde é o templo de Deus? Eu e você. Eu quero dizer para você que templo só tem valor para nos cobrir da chuva. Espiritualmente não tem valor nenhum. Púlpito não é altar. Isso é engano, isso é sofisma. Para de ser enganado, meu irmão. Um púlpito é altar onde? Cheio de dogmas. O púlpito é onde o cara tá pregando. Ah, é o altar. Que altar era onde os animais eram mortos para o sacrifício. Quanto dogma, quanto achismo, quanto inventação de moda. Ah, porque aqui, não, Deus está aqui. Deus está onde o povo dele está. Onde o povo de Deus está ali. Para de deusar tempo. Foi o cristianismo do 3º século que está embutindo isso na cabeça do povo, para o povo ficar doido. Ah, isso é o templo. Que idolatria. Isso é idolatria, meu irmão.